O ideal seria a gente viver a vida, mas, na maior parte das vezes, nós sobrevivemos. Eu me chamo Arthur e hoje eu serei o seu guia nessa jornada para que você saia desse estado de sobrevivência e entre num novo estado de vivência. Eu normalmente tenho um roteiro e dessa vez eu não segui o roteiro. Eu comecei ele seguindo, depois acabei não seguindo. Mas eu sempre peço para a espiritualidade me auxiliar e me intuir para que eu consiga trazer, né, as informações de uma forma organizada e de uma forma eficaz para que chegue até você, te trazendo reflexões e novos pontos de vista. E vou ser muito sincero que para mim foi muito emocionante. Eu espero do fundo do meu coração que para você também seja emocionante. Você vai entender ao longo do vídeo do porquê que eu considero ele um vídeo que para mim foi emocionante. Mesmo depois da edição, houveram alguns momentos ali que eu não consegui controlar a minha voz e acabei, enfim, ficando emocionado. Bom vídeo! Para quem ainda não assistiu nenhum vídeo dessa série e está entrando agora no canal, primeiro a gente tem essa primeira parte do vídeo, que é uma parte onde a gente vai conversar um pouquinho sobre as energias que vão ser movimentadas hoje, as energias que são movimentadas em cada um dos vídeos. Não sou eu que escolho, é a espiritualidade que, através de um instrumento chamado Mesa da Fraternidade de Gaia, comunica para mim quais são eles. Eu estudo eles de forma mais aprofundada e daí aqui a gente conversa um pouquinho sobre eles. A segunda parte do vídeo é uma parte que você precisa dar muita atenção, porque é uma canalização de energia. Então você precisa estar concentrado, você precisa estar no presente, você precisa estar inteiramente aqui comigo para que a gente faça essa canalização de forma efetiva e você receba essas energias da natureza na sua casa e nos seus corpos. Aqui eu falo seus corpos porque é o corpo físico, o corpo etérico, o corpo mental e corpo emocional. Todos eles vão ser beneficiados com essas energias e ele vai repercutir, claro, de uma forma integral no teu ser. Na sua casa, caso tenha alguma coisa que precise ser limpa e essas energias puderem e forem capazes de limpar essas energias que podem estar obstruindo ou bloqueando algo na sua casa, elas também irão atuar. A espiritualidade ela vai trabalhar aí com você, independente do dia e da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Quando a gente está dentro desse estado de sobrevivência e a gente faz do juízo de uma forma polarizada de tudo que acontece na nossa vida, ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente faz o juízo de forma polarizada, tudo que chega na minha vida eu digo se é bom ou se é ruim. Tudo que acontece no meu entorno eu digo se é bom ou se é ruim. Eu digo se eu aprovo ou se eu não preciso aprovar aquilo. Ou se eu não aprovo e eu sou contra. Então tudo eu preciso dar a minha opinião, porque a minha opinião, ela é neste caso aqui, neste padrão, ela é a mais importante, ela é preponderante e eu não digo simplesmente o que eu acho, eu ordeno que aquela realidade seja diferente do que ela é. E eu vou percebendo que eu não tenho controle disso, e isso cada vez mais vai me irritando, vai me desestabilizando, porque as coisas acontecem porque elas não estão sob o meu controle. Só que conforme essas coisas acontecem e elas ao mesmo tempo não estão no meu controle, eu vou me revoltando. Então eu vou vivendo dentro de uma tensão e dentro de um estado onde eu preciso defender tudo aquilo que é meu, preciso defender todo o meu território, passando por um estado de animalidade, eu diria, inclusive, porque eu tenho medo de perder aquilo que eu consegui. Eu tenho medo de que coisas externas, que são diferentes daquilo que eu acredito, me afetem negativamente e me desestabilizem. Então aqui, esse Splendor Rice Flower, ele vai me ajudar nisso. Essa essência vibracional dessa planta vai me ajudar a entender que, na verdade, o todo ele é muito maior do que a soma das partes. De que eu não preciso acreditar em algo, achar aquilo bom ou concordar, ser conivente com alguma coisa, para que eu viva bem e tranquilo. Porque eu começo a perceber que, na verdade, todas as coisas que existem, elas existem porque existe ainda uma importância naquela existência, né? Então, se no nosso planeta existem, por exemplo, inúmeras filosofias e religiões, e eu posso escolher qual é aquela que mais sintoniza com as minhas ideias e com o meu processo de aprendizagem, bom, então eu posso escolher a que eu quero. Mas isso não significa que eu precise inviabilizar formas
filosóficas e crenças que existem ao meu lado, porque eu não sigo elas. Porque a gente começa a perceber que a diversidade ela é importante para que a gente consiga construir algo muito mais completo e complexo e integral. Porque a partir do momento em que eu determino que tudo aquilo que eu discordo é errado e tudo aquilo que eu concordo é certo, eu crio uma polarização. E essa polarização, a gente sabe que ela é prejudicial. A gente sabe que ela causa esse estado de sobrevivencialismo. Ela causa esse estado de Ela causa esse estado de sobrevivencialismo. Ufa, consegui. E ela acaba nos trazendo uma tensão constante, porque eu vivo o tempo todo em estado de defesa. Eu vivo o tempo todo me protegendo. E é claro que quando a gente está se protegendo, a gente está o tempo todo nesse estado de defesa, a gente tende a ser agressivo e a gente tende a ser firme naquilo que a gente quer e naquilo que a gente acredita de uma forma um pouco ruim, porque a gente passa a não enxergar com clareza a realidade. A gente passa a deixar de somar com as coisas que estão externas a nós, diferentes daquilo que a gente acredita, para então começar a rejeitar aquilo tudo. Quando, na verdade, se a gente está num processo aberto de compreender que a diversidade ela é importante e ela acrescenta somente, então isso significa que eu estou aberto, eu estou de coração aberto para que eu consiga, a partir de então, aprender constantemente. Porque quando eu vivo de uma forma repelente a tudo aquilo que é diferente que eu acredito, eu não estou aberto ao aprendizado com coisas diferentes, com experiências diferentes, porque eu só aceito aquilo que eu acredito. Eu não estou aberto a ouvir uma ideia, uma opinião, conhecer uma filosofia diferente, fazer algo diferente. Eu não me abro para compreender aquela situação de uma forma similar como aquela outra pessoa também consegue compreender. E quando eu consigo escutar o que o outro me diz e compreender a forma como ele pensa, eu posso simplesmente não concordar com ele, mas eu respeito ele da forma como ele pensa e eu tive um momento de análise sobre o que ele pensa. Eu confrontei aquilo que eu acreditava com aquilo que a outra pessoa acreditava e eu coloquei aquilo lado a lado. E eu, de forma aberta, de coração aberto, consigo então pesar as duas coisas e decidir, bom, o que daquilo que eu acredito faz ainda sentido para mim? O que daquilo que esta outra pessoa acredita que ela está me apresentando faz sentido para que eu consiga ou refutar o que eu acreditava, ou refutar o que ela acredita, ou então fazer uma soma dessas duas coisas com uma nova reformulação. Entende que esse processo, quando eu consigo pegar um pouco do que eu acredito e um pouco do que a outra pessoa acredita, juntar essas duas coisas, é o que vai fazer com que eu construa algo. Eu não consigo construir algo se eu estou repelente àquilo que as pessoas me dizem. Aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque eu não estou dizendo que tudo que as pessoas me dizem eu devo trazer e somar com o que eu acredito. Eu não estou dizendo isso. Porque, na verdade, nós temos que ter raciocínio crítico. E isso é importante. A gente não pode aceitar tudo que as pessoas nos dizem de qualquer maneira. Vocês não devem aceitar tudo que eu falo aqui para vocês de qualquer maneira. E nesse momento que eu estou falando com vocês, vocês estão pesando várias coisas. Bom, isso que o Arthur está falando faz sentido para mim. Isso que o Arthur está falando não faz sentido para mim. Tá tudo bem. Então aproveita aquilo que eu estou falando que faz sentido para você e aquilo que não faz sentido deixa guardado para um momento que faça, ou então simplesmente diga, não, isso aqui para mim não faz sentido, então tá tudo certo. Mas a gente está numa posição de respeito, porque você está me escutando, e se você escrever alguma coisa ali nos comentários, eu estou escutando você também. Então, isso é construir alguma coisa, entende? Quando a gente só refuta um pensamento, a gente não está construindo, a gente está se mantendo com o nosso. Digamos assim, dentro de uma conversa, eu estou no estado inicial e a outra pessoa também está no estado inicial. Quando a gente começa a trocar informação, das duas uma. Ou eu vou ir aberto e trocar ideias com ela, e aprender com ela e ela aprender comigo, porque as duas pessoas estão abertas, e a gente vai construir algo, ou seja, depois daquela conversa eu já não sou a mesma pessoa. Depois daquela conversa eu sou uma outra versão de mim, porque eu consegui, através daquela troca,
aprender. Agora, se eu converso com outra pessoa e eu não dou a mínima para o que ela fala, eu não estou aberto às coisas que ela fala, eu estou completamente fechado a todo aquele aprendizado e aquele conhecimento que eu posso extrair dali, então eu continuo dentro do estado inicial antes daquela conversa. E então, aí a gente diz que uma conversa não foi construtiva, porque não se construiu nada. E muitas vezes eu posso até dizer que em algumas conversas tu não fica nem no estado inicial quando a gente é tão repelente. A gente entra num estado de degradação, porque daí a gente começa a se indispor com várias pessoas, porque a gente não quer escutar elas, elas também não querem escutar, e daí a gente começa a sintonizar. E sempre entrar em contato com pessoas que estão dentro da mesma sintonia que nós, e elas também não querem escutar ninguém. E a gente começa a entrar dentro de um processo, depois que esse padrão começa a reverberar de outras formas mais intensas, que a gente começa a ter só conversas destrutivas. E daí, de novo, entra a questão da raiva, da irritabilidade, com qualquer coisa que acontece na minha vida, qualquer coisa diferente daquilo que eu acredito, porque eu estou num modo de defesa. Porque eu vivo num estado de sobrevivencialismo. Então é isso aqui que a gente tem que tomar cuidado, e esse eu acho que é um dos pontos mais chave desta canalização. É a gente conseguir compreender esse processo de troca constantemente e de valorizar a diversidade de conhecimento, de filosofias, de crenças, de opiniões, para que a gente consiga estar aberto a essas coisas todas e que nós sejamos críticos, porém a gente esteja aberto a compreender a forma como aquela pessoa, através de empatia, e daí com esse metabolismo dessa informação, metabolismo entre aspas, metabolizar informação, a gente então consiga ir cada vez mais sendo uma versão diferente de quem nós somos. Sabe o que é triste? Triste é quando a gente olha para trás e a gente percebe que a gente é igual ao que a gente era 2 anos atrás, ou há 1 ano atrás. Eu fico muito feliz quando eu olho para trás da minha história e percebo que eu sou muito diferente. E eu percebo que há 1 mês atrás eu não faria coisas que hoje eu sei como elas são. Então, a gente está disposto a se reformular constantemente, sermos resilientes, é muito importante para a nossa jornada evolutiva. Porque quanto mais rápido nós conseguimos aprender com as situações, mais rápido nós seremos uma versão diferente, uma versão melhor, uma versão muito mais aprimorada de nós mesmos. Então o bom, quando a gente olha para trás, é a gente quase não se reconhecer. Quando eu olho para o Arthur de 1 mês atrás, eu não me reconheço mais. Porque os meus dilemas, os meus conflitos de 1 mês atrás foram resolvidos e hoje eu tenho outros. Então, possivelmente, o Arthur de 1 mês à frente, do mês seguinte, vai olhar para o Arthur de hoje e também conseguir perceber esses erros. Mas isso só acontece quando nós conseguimos aprender. E para nós aprendermos, nós precisamos estarmos abertos às coisas que nós vivenciamos, às coisas que outras pessoas vivenciam conosco e às trocas que a gente faz com as outras pessoas a partir das experiências delas e das nossas. Aqui eu vou dizer uma coisa, tá? Uma coisa que minha mãe me dizia e que eu honro muito essa frase que eu aprendi com ela. Que é, as pessoas podem nos tirar tudo. Tudo. Ou as situações, elas podem fazer a gente perder do nada tudo. Mas nós nunca perdemos o nosso conhecimento e aquilo que nós somos por dentro. Nunca. Então aqui eu quero colocar essa reflexão, tá? Porque é importante que a gente passe a perceber isso a partir do momento de agora que você está assistindo esse vídeo. A gente pode perder tudo, a gente só não perde quem a gente é. Então se você investir mais tempo ouvindo as pessoas e aprendendo com elas, por mais que elas sejam muito diferentes de você, e aí que eu acho que é a parte bonita, elas serem diferentes de você, você vai conseguir
ao longo da sua vida, perceber que todas as pessoas que passaram na sua vida, elas estão presentes com você. Porque você vai percebendo que você é o somatório dessas relações, dessas conversas com essas pessoas que fazem parte da sua vida. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Assim, você nunca vai se arrepender quando você conseguir ouvir alguém e conseguir, a partir daquele processo de troca de informação ou de receber aquela informação, você extrair o melhor dela para você. De novo, não aceite tudo que as pessoas te dizem. Isso não é saudável. Mas você escutar e depois filtrar aquilo que é importante para você e aquilo que não é a forma mais sábia de você aprender sem ter que errar. Porque você vai percebendo que você não precisa bater com a cabeça na parede consecutivas vezes para aprender dentro de um processo. Mas você pode escutar alguém que bateu a cabeça na parede e decidir se você vai mesmo assim tentar, porque pode ser que você consiga, ela não conseguiu, pode ser que você consiga. Ou então você pode decidir não ir por aquele caminho. Porque aquela pessoa com certeza aprendeu com aquilo. E ela vai estar dentro de uma conversa com você dizendo tudo aquilo que ela aprendeu com aquilo. Da forma dela, mas ela vai estar dizendo aquilo que ela aprendeu com aquela situação. E você pode trabalhar essa informação para que você também aprenda. Mas aí entra algo muito mais complexo do que simplesmente eu estar de ouvidos atentos ao que aquela pessoa está dizendo. Existe toda uma questão energética quando eu me abro para receber aquela informação. Né? Quando a gente abraça, os nossos braços eles ficam na altura do nosso peito. Na altura do nosso peito nós temos o nosso chakra cardíaco. Quando nós abraçamos, nós estamos de coração aberto. Quando você abraça uma informação que uma pessoa te disse, dentro de uma conversa, alguma informação que ela trocou com você, alguma experiência que ela trocou com você, algum desabafo que ela fez com você, quando você abraça, você está pegando aquela informação da forma mais pura e completa que você pode. Porque através da empatia, você está compreendendo muito mais do que só aquelas palavras que aquela pessoa está te dizendo, mas você está compreendendo o que ela sentiu, o que ela passou. Você está tentando, da forma como você pode, enxergar aquela situação sobre os olhos dela, para depois você trazer aquilo para os seus olhos e você então conseguir absorver aquela experiência sem nem ter que passar por aquilo. Então, na verdade, isso que você vive de constantemente você rejeitar a informação dos outros, você está negando a sua própria evolução. Você está negando o presente que te foi dado, a dádiva que te foi dada, de aprender dentro desse campo recreacional que é a vida, na terceira dimensão. Pois somos seres muito diferentes, que por estarmos encarnados e o nosso corpo físico ser muito diferente do que uma energia puramente vibracional de dimensões mais etéreas, a gente não consegue fugir deste plano. Nós estamos aqui. E aqui nós estamos dentro desse campinho, dentro desse centro de recreação com outras pessoas para aprender com elas. Porque se o processo de evolução fosse sozinho, você não estaria vivendo com várias pessoas. O processo de evolução é individual, mas ele não deve ser solitário. Nós até precisamos, muitas vezes, de um momento sozinho para a gente trabalhar as informações. Um momento de reclusão, um momento interno, até porque isso é o contato com o nosso interior e isso é importantíssimo. Mas nós devemos estarmos abertos às experiências externas, vivenciá-las de braços abertos,
para que a gente consiga caminhar sempre à frente, para que a gente consiga fazer com que a soma do todo seja mais do que as partes individualmente. Você está conectado com o todo. E daí, quando a gente começa a perceber que a gente tem muito a aprender com todas as pessoas, e que muitas vezes as pessoas que são os maiores desafios de convivência da nossa vida são as pessoas que mais nos ensinam se nós estamos abertos a abraçar aquilo que a pessoa tem para nos oferecer, nós passamos a ser gratos por tudo e nós conseguimos então perceber sobre um cenário muito mais amplo que na verdade não existe essa coisa de opinião diferente, de enxergar as coisas diferente puramente, porque na verdade a gente começa a perceber que nós fazemos parte desse todo. A nossa evolução é individual, ninguém vai fazer as coisas que precisam por nós mesmos, mas a gente não consegue fazer absolutamente nada, sem as pessoas que estão ao nosso redor. E por mais que alguns relacionamentos sejam difíceis, começa a parar para pensar se ele não é difícil também por causa das suas atitudes. Você pode começar a perceber que você também não é uma pessoa tão fácil assim de conviver. Porque quando a gente enxerga, a gente conversa com uma pessoa uma única vez, a gente vê aquela pessoa e depois quase nunca mais vê ela, a gente pode ter uma ideia muito diferente de quem ela realmente é. E daí, claro, quando a gente vai conviver com uma pessoa diariamente, dentro de um relacionamento de trabalho, dentro do meu trabalho, quando a gente vai viver diariamente com uma pessoa que mora junto comigo, é óbvio que vai dar conflitos. Mas isso não significa que aquela pessoa não tem a razão dela, não tem a verdade dela, não tem a filosofia, a crença e toda uma construção psicológica que faz ser ela quem ela é. Da mesma forma que você. Agora, se você começa a perceber que você briga por coisas que não precisaria brigar, ou que você acaba, muitas vezes, de repente, até sendo também um elemento que ativa uma discussão, porque muitas vezes não é a gente que começa, mas dependendo da forma como a gente recebe aquela informação que vai começar uma briga, a gente então pode começar a perceber que nós temos a responsabilidade e a escolha de fazer com que aquilo acabe ali, ou então acalorando aquela situação e piorando, transformando aquela discussão numa briga. E daí pode ir ficando cada vez pior. Agora, quando a gente começa a perceber que aquela pessoa ali, ela pode estar iniciando uma briga, uma discussão, ou até te agredindo verbalmente, muitas vezes, no início, perceber que ela está precisando de ajuda, de uma conversa, está precisando ser melhor compreendida, porque da mesma forma que você, ela também vive num estado de sobrevivência. De novo, tô com dificuldade de falar. Ela também está dentro de um estado de sobrevivencialismo, assim como você. Bem, então vocês têm muito mais em comum do que você pensa. Porque a dor dela é muito parecida com a sua dor. Então a gente precisa estar aberto a esse tipo de troca. Para que a gente não seja tão reativo quando a gente recebe alguma informação que vai contra aquilo que a gente aprendeu ou aquilo que a gente acredita. Mas que a gente consiga receber, analisar, fazer a análise, ver o que daquela informação bate com aquilo que você acredita, o que você acredita precisa ser trocado e fazer todas aquelas equações ali mentais para que você compreenda e perceba, bom, o que daqui eu consigo extrair? Bom, de repente eu não consigo extrair nada dessa informação. Mas com essa informação aqui, que eu não vou aproveitar, eu consigo entender algumas coisas. Aquela pessoa está precisando de ajuda. Aquela pessoa precisa conversar, aquela pessoa precisa se abrir, aquela pessoa precisa... Você pense 2, 3 vezes antes de
tomar uma ação. Porque nós somos muito reativos quando nós estamos num estado de sobrevivencialismo. Porque nós estamos tensionados, nós estamos agindo por instinto, protegendo o nosso território, protegendo aquilo que a gente possui, a nossa posição social. Agora, quando nós conseguimos pensar várias vezes antes de ter uma atitude reativa, ter uma atitude de forma muito mais consciente, muito mais compreensiva, muito mais empática, então, nós, a partir de então, estamos de fato utilizando a sabedoria que tem interna nossa, e não um instinto que simplesmente explode. Nunca é bom conversar com uma pessoa explosiva. Alguém gosta de conversar com uma pessoa explosiva? Não tem como, porque não tem conversa. Porque a gente fica pisando em ovos. Porque qualquer pisada diferente que a gente dá, qualquer palavra errada, colocação errada, aquilo se torna uma bomba. Então começa a perceber se de repente esse estado de sobrevivencialismo que você está vivendo não está afastando pessoas da sua vida por conta deste processo de explosão constante. Começa a trazer esse fogo explosivo da sua vida para uma coisa mais estável, né? Não haja de forma tão colérica. Bom, depois a gente vai ter o triunfo, que na verdade é o carrapichão, né, que a gente chama. Ele é uma essência vibracional, nesse caso do sistema de Saint-Germain. E aqui ele é triunfo porque ele é o triunfo sobre as coisas da nossa vida que representam os aspectos materiais dela. Porque nós precisamos do plano material. E aqui tem um vídeo que eu coloquei, foi o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal que fala sobre isso. Nós precisamos do plano material. Mas nós não podemos viver para o plano material. Nós não podemos viver estritamente dependentes e reféns do plano material. Então aqui, essa essência ela vai nos auxiliar a fazer com que a gente comece a olhar as coisas dentro de um aspecto mais holístico, porque quando a gente olha tudo dentro de um prisma muito material, nós temos sempre essa coisa do medo de perder essas coisas. Ela auxilia a enxergar uma verdade que transcende os limites do mundo material, dando uma nova visão de vida, promovendo a confiança, a tranquilidade, a harmonia e felicidade. Não tem como eu ser feliz se eu acho que a qualquer momento eu posso perder tudo. Agora, se eu entendo que eu não sou um ser puramente físico e que nada do plano material de verdade é meu, as coisas estão servindo para que eu tenha essa experiência aqui, eu sou algo muito maior do que isso, bom, então eu tenho a certeza de que por mais que eu possa, sim, perder tudo o material do dia para a noite, eu ainda tenho tudo o que eu vim buscar aqui dentro dessa experiência, se eu souber aproveitar bem ela. Agora, eu nunca vou aproveitar bem essa experiência dentro de uma análise feita depois do meu desencarne, por exemplo, se eu viver apenas para o plano material e eu não conseguir construir nada de aprendizagem e sabedoria que ficam aqui, que dizem quem eu sou. Porque o que a gente tem não diz o que a gente é. A nossa profissão, o nosso status social, os nossos diplomas, a minha casa, meu carro, meus objetos, minhas roupas, nada disso diz absolutamente nada sobre o que eu sou. Tudo isso, depois que a gente morre, é lixo para nós. Pode ser que depois para as outras pessoas que vão vir, vão utilizar. Mas o que eu quero dizer é que tudo isso, que muitas vezes a gente considera as coisas mais importantes da nossa vida, as coisas que eu tenho que defender com mais força, as coisas materiais, quando a gente percebe que tudo isso é completamente efêmero e a qualquer momento a gente pode perder isso, seja porque de fato a gente perdeu, faliu, ou porque a gente desencarnou. Eu não sei o dia de amanhã. Eu posso amanhã morrer. Qualquer pessoa que está viva está propensa a morrer. Seja por uma doença, um acidente grave, um acidente bobo. Mas é possível de acontecer a qualquer momento. Então, como que
Eu posso dar tanto valor para algo que eu posso perder amanhã. E eu sei que eu posso perder amanhã. Agora, o que eu nunca vou perder, nunca, é o que eu aprendi e aquilo que eu construí dentro de mim. O aprendizado que eu construí, a sabedoria que eu construí dentro de mim, isso eu nunca perco. Pelo contrário, isso só cresce, isso só soma. E uma pessoa ela pode não ter absolutamente nenhum bem material. Mas quando a gente fala com essa pessoa, de repente, que não tem nada, a gente começa a perceber que aquela pessoa ela tem mais do que nós. Por quê? Porque ela consegue te fornecer uma informação, uma conversa a partir de uma experiência que ela tem, que é grandiosa. Eu não sei se alguém já fez isso, mas vocês já conversaram com um morador de rua e perceberam a grandiosidade daquela conversa? Porque eu já tive a oportunidade de falar com uma pessoa em situação de rua e eu vou ser muito sincero, foi assim uma conversa de nem 5 minutos. Mas o que eu aprendi ali, eu não sei nem mensurar, porque esse tipo de aprendizado não tem como mensurar. Eu posso dizer quanto vale um imóvel, um carro, um objeto dentro da minha casa, um eletrodoméstico, esse celular que eu estou usando para gravar o vídeo. Isso é fácil de dizer quanto é que custa. Mas a gente nunca vai conseguir dar um preço para uma informação que muda a nossa vida. Porque não tem preço. Pode ser que para uma pessoa aquela informação não tenha tanto valor. Pode ser que para outra seja a decisão entre a vida ou a morte. Se ela está num estado ruim, que ela pensa em desistir. Então, essa troca não tem preço. E no momento em que você receber as energias de hoje, da mentalização, por favor, pelo mundo melhor que a gente tenta construir todos os dias, e eu sei que você também está tentando construir todos os dias um mundo melhor, comece a perceber as opiniões diferentes da de você, as filosofias diferentes das que você acredita, sobre um outro aspecto, com respeito, porque daí você vai também ser respeitado quando acontecer alguma coisa. E se você não for, você vai estar consciente de que aquela pessoa precisa de ajuda também. Então, por favor, eu peço que, pela construção desse mundo que a gente busca melhor, respeite as diferenças. Respeite as opiniões diferentes. A gente já vive num mundo muito polarizado. Não construa, ou melhor, não destrua a unidade que a gente sabe que deve existir no mundo melhor, achando que a unidade tem que ser todo mundo pensando igual a você. A unidade, ela se dá pela soma de todas as partes. O universo é universo porque é a versão de tudo que está presente no cosmos. Então é uma unidade gigantesca, com zilhões de planetas, de estrelas, de galáxias presentes dentro dele. Isso é o universo. Olha a riqueza que existe. E dentro desse universo absurdamente imenso, gigante, não sei nem o que dizer, dentro desse universo que para nós é uma coisa que não tem fim, existe um planetinha minúsculo, abundante em diversas espécies de plantas, de animais, de raças, de pessoas, e a gente pode aprender com todas elas. Então aqui eu peço, por favor, dê atenção, com empatia, com compreensão, de braços abertos ao que as pessoas querem te dizer, ao que as pessoas querem trocar contigo. E, da mesma forma, presenteie as pessoas com aquilo que você tem, por mais que você possa achar bobo e pouco, presenteie as pessoas com aquilo que você sabe, e aquilo que você já aprendeu, e as experiências que você já tem. Porque para você pode ser... pode não ter muito valor aquilo que você já tem. Você pode achar que você não tem muito. Mas se fosse por isso, eu não estava aqui agora, falando com você. Porque para mim, quando a espiritualidade me pediu
para fazer os vídeos, eu pensei, o que eu tenho de bom para oferecer para as pessoas? Eu sei um monte sobre um monte de coisa. Mas assim, especificamente, o que realmente eu sei que eu posso trocar com as pessoas, que elas achem interessante? E eu tô aqui agora falando com você, dando de coração aberto aquilo que eu sei, porque eu não sei tudo, e nem tudo que eu sei é verdade, porque a gente é muito pequeno. Nós somos só um pedacinho, um pozinho de areia dentro desse universo. Eu gosto muito, 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 eu tenho um carinho muito grande pela Mônica de Medeiros. Não sei se você acompanha os vídeos dela, mas ela sempre diz assim: nós somos completamente insignificantes perante o universo, mas nós somos indispensáveis para que ele seja como ele é. Então, da mesma forma que você refuta o que as outras pessoas têm para dizer para você, começa a perceber se de repente você não está refutando o conhecimento que você tem de repente doar para essas pessoas também. Porque daí então você não vai estar só crescendo e ouvindo o que as pessoas têm para te dizer. Você vai estar somando e ajudando elas a crescer também. Bom, eu vou deixar aqui na descrição a relação de todas as essências, todas as energias que estão presentes dentro da meditação que a gente vai fazer hoje, da mentalização e canalização que a gente vai fazer hoje das energias da natureza, nessa segunda parte do vídeo. Então, acompanhe essa segunda parte para que você receba essas energias. Elas não vão fazer o seu trabalho, mas elas vão auxiliar muito para que você consiga fazer o seu trabalho de transformação interna com relação ao tema do vídeo de hoje. Então elas vão estar aqui na descrição, caso você queira entender o que cada uma delas representa. Eu fiz uma abrangência de tudo aquilo que eu acho que era importante falar dentro das energias que elas nos auxiliam aqui. E fique agora com a mentalização, esteja presente, receba a informação, receba as palavras que eu vou colocar no áudio, porque elas são importantes para que a canalização ela seja eficaz dentro daquilo que você precisa, que os seus mentores consigam canalizar para você. Não esqueça de colocar um copo de água junto com você durante essa mentalização, nessa segunda parte do vídeo, porque essa água depois você vai tomar ela durante 3 dias ao acordar. Hoje você não precisa tomar, amanhã, logo que acordar, vai tomar e depois 2 dias consecutivos. A natureza ela nos nutre quando a gente precisa de alimentação, a gente consegue extrair tudo que a gente precisa dela, vai enviar essas energias da natureza diretamente da natureza de Gaia para você. É isso. Relaxe seu corpo, relaxe sua mente, esteja no presente, no aqui e no agora, para movimentarmos as energias que buscamos. Conecte sua mente à mente da fonte, seu coração ao coração de Sananda, e ancore as suas energias em Gaia, para então solicitarmos aos fractais da natureza a movimentação das energias necessárias para tudo aquilo que nós viemos buscar neste atendimento. Solicitamos, com o princípio de cura e terapêutico, as essências vibracionais Splendor Rice Flower, do sistema Bush australiano, bem como também as essências vibracionais de Pepo, Triunfo, Leucanta, Poaia Rosa e Unitatum, ambas do sistema floral de Saint Germain. Essas essências florais elas vão trabalhando energeticamente agora e durante os dias que se seguirão. Essas essências também irão modificar as energias do ambiente da sua casa, do seu trabalho, aonde elas forem necessárias. Os elementais da natureza se encarregam de direcioná-las. E elas também serão direcionadas para a água,
que está com você. Agora imagine um tubo de luz dourada sobre sua cabeça. Esse tubo de luz dourado, ele é capaz de conectar você às esferas superiores através da sua intuição, no seu dia a dia, para que você esteja atento a tudo aquilo que precisa de informações, para que você consiga compreender o motivo pelo qual cada uma das pessoas que passaram durante o dia pela sua vida tinham para oferecer para você. E da mesma forma, a sensibilidade para saber quando e o que oferecer para cada uma delas do seu aprendizado, para que você possa ser auxiliado e auxiliar a todo o momento, para construir uma nova versão de si, e a partir desta nova versão você possa usufruir desta experiência em Gaia com o propósito puro da sua evolução como ser cósmico e espiritual. Agradecemos aos fractais de Gaia, a fonte criadora, e pedimos então para encerrarmos este trabalho desativando a mesa da fraternidade de Gaia, envoltos na luz de Sananda.